Talvez você nunca tenha visto e entendido realmente o que está acontecendo atualmente na sociedade. Como eu falei, 80 a 90% da população do Brasil está na sombra do arquétipo do homem comum. Isso é muito sério, porque nós teremos uma geração de pessoas incapazes, inaptas a resolver problemas que um adulto resolve. O que a vida humana é? A vida humana ela é narrativa. E quando nós amadurecemos e nos tornamos adultos, ela é uma narrativa de serviço. Uma vida que tem sentido é uma vida que serve ao outro. É uma vida que cuida dos problemas da sociedade e os melhora. O amor, ele nada mais é do que o ordenamento ao caos. O amor à verdade, o amor àquilo que é bom, ao bem e à beleza e à bondade. Quando nós entendemos que a vida humana ela está caminhando para um trajeto oposto a isso, nós precisamos nos alertar. Porque é a partir desse problema que nós começamos então a encontrar uma sociedade incapaz, fraca e cada vez mais presa em suas paixões primárias e, de fato, animalizadas e muito distantes da dignidade humana, da finalidade de um homem, que é exercer as virtudes em sua vida, lutar contra suas paixões baixas, contra os pecados capitais, para que então viva uma vida social, relevante, uma vida na qual possa ter uma família que vai adiante e segue com força no mundo, cristã, uma vida que é de estudos, uma vida de um bom profissional que realmente serve à sociedade. Quando nós temos, hoje, uma sociedade que 80% dela está longe dessa finalidade, nós teremos um problema cada vez mais grave social. Então, eu quero apresentar para você agora uma série de uma sequência de stories que eu escrevi. E essa sequência, ela fará você refletir profundamente para questionar sobre para onde está indo o rumo da sociedade brasileira, o rumo do mundo e como também o que você pode fazer para se contrapor a isso através do seu negócio, do seu posicionamento e da sua empresa e do que você faz de serviço à sociedade. Então, uma breve introdução para mergulharmos no tema. Essa vai ser, então, uma sequência, um vídeo explicado, onde você vai entender sobre o que são as propagandas, muitas delas parecidas com ou semelhantes a algo inocente, não tem nada demais, mas você vai perceber a verdade por trás de cada uma delas. Bom, quase nenhuma propaganda de fotos, vídeos, textos e os símbolos que as acompanham, tratando-se de empresas grandes principalmente, cometem equívocos. Chega de... eu quero que vocês retirem esse nível infantil dos olhos, esse véu que vocês têm aí nos olhos. Nossa, mas foi sem querer que um livro estava nessa propaganda, como eu vou mostrar agora. Foi sem querer que eles colocaram isso. Entenda uma coisa, a minha empresa hoje ela tem um faturamento multimilionário. E com um pouquinho de dinheiro que a gente tem, olha a produção que nós já preparamos para você. Cada cuidado, cada objeto aqui foi escolhido a dedo para que passe uma sensação para você. Para que te convide à beleza, à bondade e à verdade. Bom, agora você pensa numa empresa multibilionária. Agora você pensa melhor no homem mais rico do mundo. Ele não brinca em jogo. Ele jamais vai deixar e ele jamais vai permitir que uma propaganda, que um anúncio de sua marca seja feito de uma forma equivocada ou pelas coxas. É preciso que você retire os véus dos seus olhos e entenda que você está já imerso em manipulação social há décadas, há muitos anos. E se você não entender o que está acontecendo exatamente agora, você não vai saber como conduzir a sua própria vida, os seus funcionários, as pessoas que você ama e os seus filhos. Nos últimos quase 100 anos, há vários psicoterapeutas ou psicanalistas extremamente bem treinados em compreender o inconsciente, as motivações, desejos e medos humanos, como os arquétipos também, são contratados por presidentes de todo o mundo para criarem suas campanhas, como também por grandes empresas. Eu vou falar mais sobre a criação de propagandas e desejos dos psicanalistas em breve, mas eu quero que vocês se lembrem disso. Não existem praticamente equívocos na composição do cenário, vídeo, texto e símbolos dessas empresas. A Balenciaga não seria nada diferente disso, que é uma empresa multibilionária. Uma empresa desse mercado da moda, que fatura ano 12 bilhões de euros, é uma grana boa, já dá para pagar um McLanche feliz tranquilamente, não constrói nenhum fio de uma propaganda de forma acidental, mas sim de forma intencional. O recente envolvimento, no caso, na data da gravação desse vídeo, já praticamente 2 anos, que a marca se envolveu com escândalos relacionados à pedofilia. Sim, a pedofilia. Não surgiram da noite para o dia, mas sim por uma série de acontecimentos que acompanham a marca, aos quais você entenderá e não só a marca, o mundo. A Grife tem trabalhado para transformar o BDSM, sabe o filme 50 Tons de Cinza?
Pois então, o masoquismo é exatamente o que é retratado no filme, que também tentou normalizar o BDSM para a população. Você entenderá as causas psicológicas que levam uma pessoa a praticar o BDSM e como são um caminho claro para a pedofilia. E, por consequência, o relacionamento da marca com esse tema. Então vamos abordar aqui 4 tópicos: a Balenciaga e a análise do acontecimento, a psicanálise e a propaganda, análise do BDSM, o sadomasoquismo, e por que as pessoas se conectam com isso. Continuando, o Cristóbal Balenciaga, que foi o fundador da marca, um conservador de família católica, ele iniciou costurando com a sua mãe como aprendiz de alfaiate aos 12 anos de idade. Em 1919, iniciou sua primeira loja na Espanha e precisou fechar por conta da guerra no país e iniciou uma segunda em Paris em 1937. A marca teve uma mudança, obviamente ele já faleceu, aguda, desde que o último CEO, Cedric Charbit, assumiu a empresa com a seguinte missão, decora isso: tornar as roupas do diretor criativo um sucesso mundial. Então, até numa entrevista ele diz: nós criamos as nossas próprias regras, como se no mundo não houvesse o bem e o mal, a moral, a verdade, a mentira, como já pré-estabelecidas. Não, eles criam as próprias regras. Somos do nosso jeito. Vejamos que regras são essas, então. O progressismo tem como a sua maior arma a desorientação através da retórica e dos símbolos. Retórica é o discurso para manipulação, para que uma pessoa tome uma decisão no final e acredite em alguma coisa. Advogados estudam retórica para trazer o ponto, para defender muitos inocentes e também, infelizmente, também para defender muitos bandidos. Então, entenda que a retórica é uma ferramenta neutra do diálogo, porém, ela serve e tem como finalidade para um discurso, para a construção de um discurso manipulativo. Ou seja, dizem algo e no dia seguinte dizem que não disseram. Isso é a retórica usada por mal. Ou fazem algo bom para que cause dúvidas nos mais desatentos. Então, como por exemplo, recentemente no show da Madonna, onde ela estava com símbolos da cruz, porém dançando com homens seminus, como se fosse um desdenho o que a cristandade que é a conservação do bem e do mal e a fidelidade ao casamento e a fidelidade ao matrimônio. Então, eles pervertem o símbolo, porque o símbolo tem a finalidade de você abraçar a sua cruz e suportar os problemas da vida com alegria e força e fortaleza, e eles desdenham disso, ou misturando com luxúria, por exemplo, que no caso é a sexualidade. Enfim, agora que eu quero que vocês vejam uma cena da Kim Kardashian, um dos maiores símbolos pop mundiais, né, com seus 4 filhos. Depois eu descobri que são os filhos e amiguinhos dos filhos. Ela usa roupa sadomasoquista com os seus filhos por perto. A mente do desatento, ela logo pensa: está na mídia, saiu nos jornais, não deve ser algo ruim. Não é assim que a gente pensava quando a gente assistia Banheiro do Gugu? Não era assim que a gente pensava quando você viu uma criança dançando a boquinha na garrafa? Extremamente sexualizada? Não é assim que os seus pais pensavam? De uma forma, não, é só uma brincadeira de criança? Pois bem, isso, desde décadas atrás, como eu falei, é a instauração da sexualidade infantil. Porque um homem, uma mulher, eles escravizados aos seus desejos sexuais, à luxúria, são pessoas escravizadas eternamente por si mesmas, aos pecados capitais, e um deles, esse no caso, a luxúria que mais desorienta a psique humana, a razão humana. Então eu quero que você entenda e comece a compreender o peso do que está acontecendo e vá fazendo uma bola de neve aí na sua cabeça. Essa imagem ganha espaço no imaginário coletivo e aos poucos as pessoas comuns e desatentas consomem o mal com carinha de bem. Então o que acontece? Bom, tá na mídia. A minha artista pop predileta, ela, como a Madonna, recentemente, ela é masturbada no palco. Ela tem a periquita lambida pelo Pablo Vittar no palco. Ela tem uma encenação de sexo no palco, então não há problema nenhum nisso. Que mal há nisso? Não há nenhum. Agora vamos mergulhar mais um pouco no universo da marca. Bom, eu quero que vocês prestem muita atenção, né? Que você preste muita atenção porque no final eu vou amarrar isso tudo. Passarela enlameada rouba a cena em desfile da Vogue. Uma passarela com alguns obstáculos para as modelos. O espaço estava coberto de lama, embora os altos e baixos do caminho, com direito até a rampas, o desfile aconteceu sem nenhum escorregão. Ufa! Se você ver cenas do desfile, parece a cena do inferno, como você vai ver exatamente agora. Bom, esse desfile te parece o quê?
vamos entender o problema real, como se já não fosse o suficiente. Bom, BDSM é pop. Famosos adotam máscaras e acessórios de fetiche sexual na volta dos eventos. Madonna, Kim Kardashian e outras artistas nos VMAs e no Met Gala usaram couro e acessórios de bondage. Estilistas apontam explosão de símbolos sexuais após repressão na quarentena. Bicho, é doentio demais, mas vamos continuar. O que é o BDSM? Vamos entender. É um conjunto de práticas sexuais que envolve bondage, amarrar e prender o parceiro, dominação, submissão e sadomasoquismo. Roupas e acessórios de couro e de metal são marcas deste universo. A principal grife hoje a transformar o fetiche em peças autorais é a Balenciaga. O diretor criativo Demna, além de assinar a roupa, chegou com a mesma máscara de couro ao Met Gala ao lado de Kim Kardashian. Depois, ao entrar na festa, ela trocou por um material mais flexível. Eu quero que vocês entendam que olha assim a vulgaridade que eles tratam a realidade. É muito triste isso, porque aqui nós temos algo muito preocupante que você vai começar a entender agora, que vai piorar muito, a tratar isso como algo comum e ordinário e normal. Olha o tom narrativo que eles utilizam, não descreve a concretude da realidade. Continuando, mais tarde, tá, você vai entender o porquê das máscaras e assim por diante. Bom, agora eu quero que você analise os 3 retratos que a marca perdeu o resto da mão. Ursinhos com os mesmos itens utilizados na prática do BDSM num ensaio com crianças, tá? E você pode perceber que um olho do urso está roxo, está machucado. E o que eu quero que vocês entendam a preocupação disso? Gente, assim, como que uma pessoa coloca isso aqui? E, enfim, vamos continuar. E esse é um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos. O documento em questão, que apareceu numa fotografia de propósito, é uma decisão que reverte uma parte significativa da Lei de Prevenção de Pornografia Infantil de 1996, com a justificativa da liberdade de expressão. Uma criança tendo liberdade de expressão praticando sexo com adultos. É super liberdade mesmo, com certeza. Continuando, para acabar com o resto, esse livro foi mais um item escolhido em um dos ensaios da marca para compor o cenário de uma das modelos. Veja o que está dentro do livro. Bom, antes que a gente fale do livro, esse é o artista, entre aspas, autor das artes que estão no livro. Michael Barmans. Lembre-se bem dele, porque eu vou falar bastante dele um pouquinho mais tarde e sobre o símbolo do rosto dele e do porquê que ele fez o que ele fez. Mas dá uma olhada nisso. Crianças, canibais, com pedaços do corpo, umas às outras, nuas, com sangue. Cenas de falos grandes, ou seja, de pênis grandes. Crianças sem braço e comendo os próprios membros do corpo, umas das outras. Então, esse é o livro de arte que estava de propósito em cima do ensaio fotográfico também da marca. Essas fotos possuem muito simbolismo, gente, mas muito. Mas eu vou comentar disso um pouco mais tarde, enquanto isso você vai segurando no teu estômago. Agora vem a maior questão, como que uma coisa vai levar a outra? A Balenciaga, o BDSM, a Kim Kardashian, o bondage como um todo, as fotos com as crianças, essas imagens que você viu horripilantes desse artista e o ensaio de fotos com as crianças. Bom, as pessoas precisam entender, então você tem que entender que a intencionalidade de uma propaganda, como eu já falei, de cada símbolo, arquétipo e comunicação verbal ou não, mesmo que sutil, existe por uma causa boa ou má. E somente entendendo o que você está vendo é possível se proteger. Continuando, vamos entender a psicanálise e as propagandas para que você entenda qual é a relação disso com a marca e do porquê que quando a gente fala de uma boa propaganda nós estamos falando com o inconsciente humano, utilizando os símbolos e os arquétipos, por bem ou por mal. Edward Bernays era sobrinho do Dr. Freud, já falei dele muito lá no meu perfil, e o pai da psicanálise era o Freud. Bom, o Freud ele passou muito tempo estudando sobre o inconsciente. No caso, para Freud, o inconsciente humano era uma lata de lixo, né? Era tudo de ruim, estava no inconsciente humano reprimido, né? Parte disso, tem alguns símbolos que realmente fazem sentido, mas o Bernays ele continuou estudando muito simbolismo, chegando até mesmo, pelo que eu
pelo que eu consigo ver nas propagandas que ele criou, aos arquétipos nitidamente, que ele começou a compreender muitos complexos, que são comportamentos, começou a compreender muitos símbolos arquetípicos para usar nas propagandas durante a sua vida. Agora eu quero que vocês vejam uma propaganda muito famosa que ele construiu. Essa propaganda é conhecida como as tochas da liberdade, o início do mercado de desejo. Só para que você entenda, até então não existia no mundo, até 1920 e pouco, não existia ainda um mercado de desejo. Como assim, Will? Hoje as pessoas elas desejam ter uma bolsa de 15 mil reais. É uma bolsa de couro. Essa bolsa de couro, o valor dela real de mercado, se a gente for ver o preço de cada item, utilizado mais o lucro do artesão, é 500 reais, 1.000 reais, sei lá, um baita couro bem tratado, que já é caro. No caso, uma bolsa hoje tem bolsa de 15, 20, 30, 40, 100, 200 mil reais de couro, mas tem um símbolo ali dentro. E o que eu quero que você entenda é que a propaganda de desejo, que o marketing de desejo, ele foi construído para que fale com o inconsciente das pessoas, para que elas desejem aquilo, mesmo não precisando. Antes, se uma pessoa queria água, era só água. A característica era, tinha água gelada dentro. Hoje em dia, as pessoas escolhem a marca da água. Tem águas de 50, 70 reais aqui no Brasil, como da Voz, por exemplo. Então, qual a diferença dela para uma água Minalba, que é 2 reais, por exemplo? Bom, a marca. Então entenda que as pessoas hoje elas consomem embalagens, não mais produtos, não mais o que está dentro do conteúdo. Entendendo isso, elas hoje consomem desejo, e foi o Edward Bernays, que foi o pai da propaganda moderna, que ele iniciou a propaganda de desejo. Bom, olha só as tochas da liberdade, que foi o primeiro grande êxito da história dele, como marqueteiro ou propagandista. Um domingo de Páscoa era 31 de março de 1929 e os fiéis começaram a encher a Quinta Avenida em Nova York para o desfile que costuma acontecer todos os anos nessa época. Duas garotas tiraram da sua bolsa caixas de cigarro Lucky Strikes, acendem e começaram a rir enquanto fumavam descendo a avenida. Para você até parece ser algo comum, mas na época o cigarro ele era algo somente e exclusivo dos homens, e somente prostitutas fumavam ou faziam isso em público. Então os cochichos preencheram o local imediatamente, afinal, mulheres que fumavam nessa época eram comparadas a prostitutas, e enquanto elas caminhavam, mais mulheres se uniram a elas e acenderam os seus cigarros. E logo, uma delas rompe dando uma entrevista para a mídia, que o próprio Edward Bernays fez com que a mídia estivesse lá para registrar isso. Espero que tenhamos iniciado algo e que essas tochas da liberdade, cigarros, sem preferência por nenhuma marca especial, esmagarão os tabus discriminadores sobre os cigarros para as mulheres, e que o nosso sexo ele continue rompendo com todas as discriminações. Bom, como sempre, toda feminista sempre vai ser uma massa de manobra do progressismo, da esquerda. Bom, isso começou por eles e, enfim, não vou entrar nisso porque é tão óbvio de ver depois que você lê um pouco. Mas para elas tinham então agora liberdade. Bom, ele, obviamente, registrou isso e a mídia acompanhou, e logo estava nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro. Enquanto estava acontecendo, muitos fotógrafos e jornalistas surgiram, né, e tiraram fotos, e no dia seguinte estava em todo o país, e logo as mulheres de todos os locais adotaram o ato também como movimento da sua libertação da repressão. Esse foi um dos trabalhos mais bem-sucedidos do Bernays. Entre muitos deles foram políticos, com presidentes e milhares de outras marcas que ele foi consultor. Reunindo esse pequeno grupo de feministas e convencendo-as de que formar uma questão de igualdade de gênero, arquitetou cada etapa desse evento, e do dia para a noite, mulheres começaram a tomar a decisão de acender as suas tochas da liberdade, para a alegria das companhias de cigarro do mundo todo. Agora, qual ponto a psicanálise ou o símbolo surge nessa salada de fruta, né? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o cigarro, ele é um símbolo que representa o falo, ou seja, o pênis, ou um símbolo de poder, como uma espada, como uma lança, né? De fato, ele tem um simbolismo de avanço, ele tem um verbo presente nele que aponta para alguma direção. E aqueles que apontam para uma direção, um símbolo que aponta para uma direção, normalmente é um símbolo que está linkado à liderança, né? À força. E que, por fim, está representando algo exclusivo também do homem, pela força física natural que os homens possuem. Então, um cigarro, gente, só para deixar claro, no meu caso um charuto, é só um charuto às vezes. Não seja burro para dizer, então você está fumando um símbolo de poder para se sentir poderoso. Não, é só um charuto, tá? Mas nesse caso não, foi uma causa manipulada.
Bom, do ponto de vista analítico agora, tá? Uma mulher que adota a ideologia feminista pode possuir a fase fálica que ocorre dos 3 aos 5 anos de idade, mal resolvida. Nessa idade, a criança descobre que meninos têm pênis e meninas não. Ela começa a perceber uma certa injustiça e não é só isso, tá, pessoal? É muito mais profundo a coisa também, tem muito mais, aqui no caso, um movimento político por trás, onde induz as mulheres a quererem essa tal igualdade, sendo que não existe igualdade. Não existe essa liberdade, fraternidade, não existe esse negócio. Tem homens melhores e tem homens piores. Assim é a vida, assim é o mundo, assim é a hierarquia do mundo. O leão nunca vai ser mais fraco que um periquito. Ponto final. Como o leão também nunca voará. Cada ser humano tem a sua individualidade e as suas potências inatas. Bom, agora me diga se vai acender uma luzinha aí na sua cabeça após esses próximos 2 stories aqui e a minha narração. Aqui se desenvolvem muitos complexos psicológicos que nitidamente são percebidos na fase adulta. No caso da menina, ela pode sentir que foi traída pelos pais por ela não ter um falo, ou seja, eu não tenho pipi, eu sou diferente do meu irmão e etc. Se os pais estão completamente despreparados para isso, a criança começa a criar um certo complexo ali, segundo Freud. Hoje, eu já estudando muitas outras psicoterapias, percebo que Freud é um tanto quanto imoral e um tanto quanto errado em uma série de coisas que ele fez. Mas uma das coisas que ele desenvolveu de forma interessante de observar é o desenvolvimento da infância, né? Enfim, e aí no caso, nós vamos ver isso um pouquinho mais pra frente sobre essa inveja do falo. Continuando, e pelo que as feministas gritam, lutamos por igualdade, por liberdade. No meu corpo, quem manda sou eu. Então olha só, queremos o mesmo poder que o homem tem, nós queremos o falo, ou a força física dele, nós queremos o que o homem é. Porra, peraí, você é uma mulher, você tem uma capacidade superior à nossa que é dar a vida. Então, o que seria da sociedade sem as grandes mulheres? Então, aqui a gente já vê uma perversidade total do símbolo, ou seja, um charuto tentando parecer uma garrafa, não vai funcionar, um charuto é um charuto, garrafa é garrafa. Bom, agora, continuando, e essa foi a estrutura psicológica, então, que a propaganda do Bernays utilizou. O sujeito colocou no criador da psicanálise, aliás, ele colou, né, no criador da psicanálise, que era o tio dele, aprendeu a materializar desejos reprimidos, símbolos, inconscientes e comunicá-los numa propaganda com uma narrativa, com um bom discurso. E assim então é dada a largada ao mercado de desejo como nós conhecemos hoje. Pessoas pagando por coisas que não valem o preço real, mas o símbolo gera o poder aí naquela pessoa. O símbolo gera o que ela não tem na personalidade. Muitas vezes nós falamos que uma marca é a materialização dos desejos de alguém, e é exatamente isso. Símbolos de poder representam alguma coisa, e eles não são ruins, quando utilizados para uma finalidade boa, mas muitas dessas coisas são usadas para uma finalidade ruim. Então, não abarque tudo como bom ou mal, depende do contexto e depende da finalidade. Ao longo da sua vida, só para que você entenda, o Bernays ele foi consultor de personalidades importantes como o Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, Thomas Edison, um inventor, o próprio Henry Ford, né, o fundador da Ford, e dava conselhos para os departamentos de Estado, de Saúde e do Comércio dos Estados Unidos, além de propagandas de grandes corporações. Então o cara estava envolvido no governo, ele estava envolvido em tudo, ele de fato ele era muito bom. Ele fez causas muito boas, mas também fez causas manipulativas que, enfim, não foram boas, obviamente. Bom, agora eu quero que a gente analise o terceiro ponto, como eu prometi, o que é o BDSM e como é que se linka esse negócio todo ao que eu estou falando. O BDSM, né, esses impulsos eles acontecem normalmente por conta de incestos. E aí no caso é onde entra mais a parte da sexualidade na psicoterapia, e aí a gente começa a entender as perversidades da alma. Bom, o que é um incesto? Né? Um desejo sexual pelos pais ou membros da família ou familiares, ou muitas vezes por abuso dos próprios familiares, como o abuso infantil, faz com que essas pessoas sintam uma culpa eterna que de fato existe e é horrível. Eu fui abusado na minha infância, então eu sei muito bem como que é lidar com isso e os problemas de sexualidade que geram, né, a sua dificuldade de entender o que você gosta, o que você não gosta, de fato destrói a cabeça da criança. Então, muitas crianças passam por isso, e isso simboliza a fixação, ou seja, aí tem muitas crianças, né, ou seja, adultos, que se fixam nessa fase, que é o que a gente chama dentro da psicanálise, que são as fases pré-genitais, que é a pessoa tendo problemas de sexualidade, né, ela não compreende
o prazer, ela não compreende esses impulsos, ela não compreende esses instintos ainda. E no outro momento eu crio um outro momento só para falar sobre essa fase se convir. Mas eu vou traduzir para vocês. A pessoa inconscientemente, ao ter relação sexual, ela regride ao estado que ficou preso, ou seja, na onde ela ficou fixada, lembrando de quem abusou dela, ou lembrando de um desejo sexual por um amiguinho ou por algum parente. Em alguns casos, até pelos pais. Eu sei que parece algo muito horripilante, mas eu, quando atendi, já atendi pessoas que tinham de fato vontade sexual com a mãe, né? Eu nunca atendi muitas mulheres, então eu não peguei esse problema em mulheres, mas muitos homens já que, cara, assim, tem um desejo sexual na minha mãe, eu não sei o que fazer e etc. Então, de fato, é uma psicopatologia que existe, tá? Eu sei que não é falado, mas existe. E, então, essa pessoa ela fica presa e quando ela faz sexo, né, ela associa inconscientemente o parceiro ou o parental na qual ela continua ali psicologicamente desejando. Então, no caso, a pessoa fazendo sexo com outra, ela sente que está fazendo sexo com outra pessoa, na verdade. E, portanto, ela busca prazeres que lembram o prazer infantil desfrutado, ou com os pais, e isso pode ser de forma simbólica, às vezes nem era sexual, mas um prazer ali desfrutado com os pais, que ela quer regredir aquilo, algo às vezes natural e bom que foi para ela, então, por ter se pervertido com pornografia durante a infância, ela acredita que o sexo tem relação com as boas lembranças com o pai. Aí, no caso, é um novelo de lã, né? É bem complexo essa parte, mas é real, existe. E aí, no caso, pessoas que começam a praticar isso, elas se fixam com esse estágio da infância. O importante diagnóstico é o infantilismo geral da vida sexual dessas pessoas que praticam. Então, no caso, olha só que interessante, por ela estar ali presa numa fase dela de 4, 5, 7 anos de idade, ela fica presa ali naquele momento sexual. Então, é um tanto quanto infantil a vida sexual dessas pessoas, como a gente vai entender. Como uma criança que não sabe que comete tolices, é um sujeito adulto nessa situação. E o pior, é improvável que ele busque ajuda, pois nem sabe que está doente. Porque, vamos lá, vamos pensar num adulto que tem um comportamento ainda infantil, que é o homem comum. Cara, a vida é maravilhosa, a vida é um gozo, a vida é aproveitar, é se divertir, a vida ela tem que ser leve e etc. E aí, no caso, essa pessoa sempre se sente infeliz. De repente, ela começa a ter orgasmos maravilhosos de todos os jeitos possíveis. Essa pessoa se sente amada, entendida e compreendida dessa forma, tanto quanto baixa, obviamente, mas é a forma como ela encontrou para se sentir, então, entendida e compreendida e amada. E aí vem. Ela não vai buscar ajuda porque ela pensa que ela não tá doente. Pois veja, eu fiquei mal a vida inteira, infeliz a vida inteira e agora eu consigo, né, ter relações maravilhosas, né? E aí, no caso, eu até escrevi: como você ousa dizer que eu tenho uma psicopatologia? Sempre tive relações horrorosas e já agora tenho orgasmos fantásticos, realizo fantasias e não me sinto mais reprimido e excluído. Um tanto quanto comum ao arquétipo do homem comum, na sombra do homem comum. Continuando, perceba a sensibilidade agora da treta, eu vou te explicar. Por possuírem uma personalidade síndida, o que é isso? É conhecido de la belle de jour, né? Que é de dia, é uma fina dama, e de noite vagueia por bordéis, submetendo-se a castigos físicos. São adultos que na infância sentiram ambivalências em sua sexualidade, ou seja, desejo homossexual e heterossexual, desejo erótico pela mãe, pelo pai, ou se não por um amiguinho, ou por um tio que abusou, e etc. Uma imoralidade do caralho, como você pode perceber, e podem ter sido também, como eu falei, abusados. E nem se lembram disso, pois a própria mente gera uma amnésia. Então, essa pessoa, na fase adulta, sexualmente falando, ela busca esse tipo de relação por conta que é onde ela se sente talvez compreendida de forma inconsciente, ao invés de buscar um terapeuta. Agora vamos resumir, pessoal, o resumo então do sadomasoquismo para ficar mais claro. É o desejo de uma criança, entre aspas, impura, com necessidades de expurgar essas impurezas, por isso as punições. Então ela sabe que aquilo que ela sentiu é errado, e ela não tem com quem falar, ela se sente culpada. E quando ela se coloca na posição de apanhar ou bater, que é o sadomasoquismo, ou o masoquismo, o sado é o que bate, o maso é o que apanha, ela se coloca nisso como um fato de expurgar essas punições da alma dela, da cabeça dela. Então ela procura esse tipo de relação e quando ela passa pelo ato, ela se sente mais limpa, ela se sente mais completa. Traumas infantis não superados, como o incesto. Insatisfação com o corpo, mais própria da adolescência. Então, uma pessoa que é muito insatisfeita com o corpo, ela vai buscar o BDSM como uma forma de realização sexual. Necessidade de danificar o corpo do outro, é algo normal da prática. Tempo em que era criança, em que a criança estava apaixonada
por um adulto, então ela era criancinha e achava um adulto muito bonito, um amigo dos pais ou algo assim, então ela se sente impura também por isso, ou errada e etc, e cria uma neurose do cacete quando não tratada. E a submissão se relaciona ao Édipo não desenvolvido. O que é o Édipo? É um desejo, né? No caso, Freud trazia isso como um desejo de fazer sexo com a mãe ou com o pai e etc. Muito se fala contra o Édipo e hoje, obviamente, as pessoas acham que tudo é Édipo, isso é o amor que você tem pelo seu pai ou pela sua mãe. Não, não é só isso. No caso aqui a gente vê também muito as pessoas simplesmente não tendo a sexualidade bem resolvida e está muito correlacionada a abusos ou a pré-sexualização infantil. Então a psicanálise ela é um tanto quanto determinista e isso não é uma psicoterapia, isso é muito mais como se, você se gostou do seu pai, você tem tesão no seu pai, você ama ele e quis transar com ele. Não, isso é a psicanálise de Freud, ela é determinista. Então, entendendo que o homem ele não é determinado, mas sim, no caso ele tem a oportunidade do livre-arbítrio e de escolha, isso não é real. Então aqui a gente quebra o Édipo comum do Freud. Mas, obviamente, quando essa pessoa ela tem relações, ela tem problemas sexuais na infância, ela tem ambivalências, ela consome pornografia desde a infância, ela começa então a interpretar a realidade de uma forma um tanto quanto complexa e maluca e começa a buscar por isso, pelo BDSM, tá? Então as razões que uma criança busca hoje, aliás, que um adulto busca hoje o BDSM, ela está muito linkada a esses itens, mas entendendo aqui que quando eu trago o Édipo é uma explicação psicanalítica, mas não é só isso, por conta que, como eu falei, a psicanálise ela é determinística e nenhuma psicoterapia é determinística, que funcione de fato é determinística, né? Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Não é bem assim quando se trata da alma humana, tá bom? Continuando então, mas vamos lá, vamos ver o que o livro de psicopatologias, que é o DSM-4, fala sobre o que é o sadismo, tá? Qual é a definição dentro do livro que estuda todas as doenças mentais, tá? Que é um livro que quando você faz uma faculdade de psicologia, ou a própria psicanálise, ou a psiquiatria, você precisa estudar esse livro para entender os tópicos, os itens que determinam uma doença psicopatológica. Então vamos lá. As fantasias e atos sádicos podem envolver atividades que indicam o domínio do indivíduo sobre a vítima. Exemplo: forçá-la a rastejar, mantê-la numa jaula, também pode atar, vendar, dar palmadas, espancar, chicotear, beliscar, bater, queimar, administrar choques, estuprar, cortar, esfaquear, estrangular, torturar, mutilar ou matar a vítima. Você vai percebendo que tem um nível que vai descendo cada vez mais. Então, no caso, há muitos casos, infelizmente, de pessoas que prendem as pessoas debaixo de uma cama, numa caixa de madeira, com essa finalidade de práticas sexuais. Então, é bizarro o que a perversidade sexual, ou seja, a luxúria, no seu mais baixo grau, promove para a psique, para o comportamento humano, para a alma humana. É muito triste. Bom, e a Balenciaga é a principal grife hoje a transformar o fetiche em peças autorais e é a Balenciaga. Pois é, pum, tá aí o problema da coisa. Então, pensa que a marca, uma das mais famosas do mundo, promove essa porra. Agora vamos lá. Ponte entre o BDSM e a pedofilia. Calma que vai piorar. Preciso que preste extrema atenção agora, tá? Estamos chegando ao fim. Os fatores psicológicos de uma pessoa que pratica o BDSM em relação às psicopatologias sexuais dentro da análise, essa é a sequência podendo ser hierárquica ou não, né? Então, tem fatores psicológicos e etc. E aí, no caso, pessoas que praticam o BDSM, elas têm uma hierarquia de fantasias que elas vão acometendo. Então, pode ser hierárquica, pode ser várias ou uma, tá? Então, um praticante de BDSM, ele vem por aqui, ó. Primeiro, o fetichismo. Na presença de certas peças íntimas e objetos. Então ela só consegue ter relação na presença de objetos, vibradores, brinquedos e uma série de coisas. O voyeur, ou o voyeurismo, né, que ela só consegue fazer sexo quando uma pessoa está observando ou quando ela observa. Exibicionismo, né, na exposição dos órgãos genitais ou um forte desejo de ser observado durante o ato. Há dúvidas inconscientes sobre sua heterossexualidade, né, então ele quer provar que ele é macho ou ela quer provar que é mulher, né, enfim. No caso, o sadismo, só um perdão aqui, no voyeur, tá, pessoal, para ser mais específico, é na observação de cenas sexuais ou partes do corpo. Então essa pessoa tem que assistir, enfim, ou partes do corpo, ela tem uma fixação com aquilo, e a exibição é mais mesmo, olha, me veja transando, tá? O sadismo, humilhar outra pessoa e fazê-la sofrer no ato.
forma de revidar a humilhação sofrida na infância, que está ali como um incesto inconsciente ou como uma raiva inconsciente que essa pessoa tem. Masoquismo primário. Sofrimento imposto por outra pessoa. Essa pessoa tem que apanhar. Ela sente culpa pelo incesto ou desejo sexual ou pelo abuso que ela sofreu na infância, que ela nunca teve a oportunidade de conversar com um terapeuta, alguém que conseguisse fazer com que ela entendesse o que aconteceu, que foi errado, que foi um ato imoral com ela, mas a alma dela, ela pode ser salva através de boas virtudes, enfim. Essa pessoa não teve essa oportunidade por não ter um espaço seguro em casa, por não ter um espaço seguro na família e etc. E achar que a psicoterapia é coisa pra louco, enfim, acabou caindo no BDSM, né? E o masoquismo secundário, sofrimento imposto por ele mesmo, autoflagelo e culpa intensa, né? Então essa pessoa ela tem prazer dessa forma, ela tem prazer pela submissão, tem prazer por se machucar, tem prazer por bater. E aí, no caso, seguindo, tá? A pedofilia, relação envolvendo uma criança, simbolicamente ela mesma. No momento que ela foi abusada sexualmente, ela busca crianças mais ou menos da mesma fase para se relacionar e a pessoa cria um fetiche nisso. E não que seja só essa causa, pelo amor de Deus, é uma doença muito maior de imoralidade do que simplesmente uma relação envolvendo ela mesma. Mas sim, muitos pedófilos foram abusados na infância, tiveram abusos sexuais, tiveram ali uma perversidade muito grande na infância, tá? Então entenda que olha só a gravidade disso, quando desde a infância eu estimulo uma criança a se sexualizar, ela provavelmente vai ter uma série de psicopatologias sexuais. E uma pessoa sexualmente perdida, ela se torna escrava dos seus desejos. É como se ela prendesse todos os outros mentores que ela tem dentro da psique dela, ou seja, os outros arquétipos, ela prende ali numa masmorra e ouve somente a esse novo rei, que é a sombra ali do homem comum, que é esse desejo sexual, que é mais primitivo que um cachorro, mais primitivo que um bicho, né? É o homem literalmente em estado animal. Uma pessoa que ela tem a luxúria como o seu horizonte reinante, ela está literalmente escrava de si mesma, né? Ela não se sente feliz além de estar transando ou paquerando ou vendo esse tipo de coisa. A coprofilia, ligada às funções excretórias, atribui ao outro um papel fálico. É como se o falo que estivesse escondido aparecesse. Como assim, Will? A pessoa ela tem tesão em merda. Então, literalmente, ela come o cocô da outra pessoa e por aí vai a coisa, porque ela sente tesão nisso. É como se tivesse um pênis ali escondido e ela quer encontrar aquele pênis e, enfim, isso é muito comum com mulheres, né? Elas praticam isso. E estupro, imposição do ato sexual, através da subjugação, força sobre o objeto. Claramente, né, aqui um édipo não elaborado, ou seja, essa raiva que, segundo Freud, trazia do pai ou da mãe, mas hoje, obviamente, o estupro ele nada mais é do que o não controle também dos seus atos sexuais, da sua potência sexual. A pessoa ela fica fixada nisso e ela quer impor a sua força, a sua virilidade no outro. Continuando, a pedofilia nessa história entra exatamente aqui. Do BDSM para ela, tá? Para a pedofilia, a pouquíssima distância, porque é um estágio do BDSM a pedofilia, tá? Então, no caso, que basicamente foi um trauma ocorrido na mesma infância, sendo ela a fase anal, que é de 1 a 3 anos, e a fase fálica de 3 a 5 anos, que são fases do desenvolvimento da criança, e por isso está dentro do universo da marca. E aí, no caso, nós temos aqui uma propaganda da Balenciaga, que tem uma criança segurando um ursinho com roupas com objetos de sadomasoquismo. Então é a marca linkando a isso, linkando o BDSM ao sadomasoquismo, e olha só como que uma coisa está correlacionada com a outra, tem uma ponte real entre isso. Traduzindo, gente, são pessoas com traumas muito semelhantes e em cada uma delas a psicopatologia, né, se manifesta de forma maior ou menor. Tem pessoas que vão ficar só fixadas ali com brinquedos e beleza, nunca vão sair disso, e tem pessoas que vão na derradeira abaixo até começar a ter fetiches cada vez piores. Bom, a prova, tá, pessoal, do que eu tô falando. Então, a prova materializada. Você lembra lá no começo que eu falei do Michael, né, do Michael Bormans, aquele artista que colocaram de propósito a propaganda dele, o livro dele com as artes dele num dos ensaios? Olha só o que esse cara é. Agora que você tem a consciência de tudo que eu falei, você tem os conceitos para entender as causas pelas quais ele realiza pinturas doentias. O Michael Bormans, se você olha bem para a cara dele, ele tem uma cara ainda de um molecão, de um menino assustado, de um menino que tá ali com medo do mundo.
Provavelmente esse cara ou foi abusado ou teve contato com muita sexualização na infância. E olha só as obras de arte dele, as pinturas. São crianças comendo as partes do próprio corpo. São crianças sem membros, são crianças sem braços, são crianças fazendo cocô e vomitando, que são simbolizadas a esse momento da infância, como se ele tivesse nojo dessas partes dele, ele quisesse retirá-las e comer para ele excretar aquilo dele. É uma psicose sem fim, mas como eu falei, todo símbolo ele conta uma história. Tá? Da mesma forma, quando você olha para a cruz de Cristo, e ali tem uma história de redenção e o amor à humanidade, nós temos em tudo um símbolo e um significado, quando você tem os olhos atentos e o repertório certo para analisar. Sendo bem objetivo, é pelo simples fato que ele é doente, está fixado, ele está preso em sua própria fase anal ou fálica, tanto que as crianças das pinturas, como você pode ver, possuem exatamente a idade dessa fase, na infância. Crianças nitidamente de 3, 4, 5, 7 anos de idade. Além disso, né, eu quero que vocês meio que observem, as pinturas que ele fez lembram o próprio rosto dele. Crianças todas loirinhas, com um rosto semelhante ali o dele. Então, no caso, agora, para finalizar, tá? As máscaras, como eu falei que eu ia explicar. A máscara, pessoal, ela simbolicamente ela representa um papel teatral. Lembra que eu falei do arquétipo persona, lá do Jung? Então, a persona, a tradução é máscaras de peças teatrais. Automaticamente, essas pessoas usam máscaras para encenar o seu teatro. E quando você veste uma máscara, você perde a tua identidade. Você não é mais você é uma outra coisa. Então, portanto, você não responde pelos atos que você também cometeu, não gerando culpa em você. Então, no caso, como no teatro, o ator é um personagem que logo depois da apresentação deixa de ser aquele personagem. A máscara que é utilizada no BDSM tem uma função semelhante. E eu deixo claro, pessoal, que as máscaras, né, como eu falei, nós temos os arquétipos, e aí no caso os arquétipos vão trocando, então a sua máscara vai trocando durante a sua vida até que você encontre o seu verdadeiro eu, que é a sua verdadeira máscara, vamos colocar assim, que não é mais uma máscara, é o seu eu, é um eu sem máscara, né? Mas nós temos todas as máscaras para cada tipo de apresentação. Quando a gente está com a nossa esposa, a gente se apresenta de forma diferente, com o marido, com os filhos, com os amigos, no momento que você está de intimidade, no momento que você está estudando, você tem um comportamento diferente. Entendendo isso, porém no caso aí da Balenciaga, a prática que existe é uma máscara materializada, ou seja, a pessoa simbolicamente não responde mais pela própria identidade, como eu falei, ou seja, não há culpa, problema ou auto-julgamento, afinal não era ela ali, mas sim o personagem, tanto que muitos trocam um nome no ato, né? Além disso, também funciona como uma identificação dos que pertencem à tribo, e nesse momento a identidade se torna coletiva, é o famoso um por todos, todos por um, nasce no coração daqueles que pertencem o arquétipo do órfão, ou seja, a sombra do homem comum ali é o órfão também, né? E enfim ele é atendido, compreendido e ouvido por um grupo que os aceita. Olha só que loucura isso, você acabou de entender os primeiros dois arquétipos e você consegue correlacionar simbolicamente isso na sua cara acontecendo, né? O arquétipo do homem comum, ele tem medo de se diferenciar para não ser excluso do grupo, porque ele quer pertencer, ele quer ser amado e quer ser entendido. Então quando a gente tem um símbolo parecido, pessoas que cometem os mesmos atos, etc., você se torna parte do grupo e não é abandonado. E aí no caso, por último aqui nós temos, né, a Kim Kardashian, uma das maiores pessoas famosas do mundo, e ela usa isso em espaços públicos para divulgar o BDSM em si. Então essa persona máscara recebe um nome que existe apenas quando ela está a utilizando. Assim que o show acaba, tudo volta ao normal, né? E agora, pessoal, por que as pessoas se conectam com isso? Pelo simples fato de que a Balenciaga comunica com clareza os símbolos desse universo. Automaticamente não irá atrair os padrões católicos, por exemplo, apenas gente semelhante. Toda imagem é um símbolo e todo símbolo é um imã. Então aquilo tudo que você posta, aquilo tudo que você fala, atrai uma pessoa semelhante. Então, por exemplo, uma doceria não vai aproximar pessoas que odeiam um doce, por exemplo. Da mesma forma, quando você posta, sei lá, sobre charutos, e uma pessoa que não gosta de charuto, ela não vai se conectar com aquilo, vai repelir aquilo. Então entenda que toda imagem é um símbolo e todo símbolo é um imã. Então, automaticamente, essa marca ela mostra itens desse universo para se conectar com mais pessoas desse universo. E quando, por exemplo, são itens muito caros, Will, como é que um homem comum vai ter tanto dinheiro? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando uma pessoa ela começa a fazer muita grana, mas somente para um sentido final material, quando ela faz a grana, que era o objetivo dela, ela tipo zerou o jogo. E aí é onde ela começa a procurar outras aventuras e outras formas de satisfazer-se
que pode ser muito boa, como por exemplo, ela começa a buscar o serviço pela sociedade e a estabilização da sociedade e uma vida ainda mais virtuosa, ou ela simplesmente começa a atrair a esposa, começa a buscar outras aventuras para que satisfaça aquele vazio que ela sente ao completar aquela coisa material. O homem, ele não é um bicho material. O homem tem alma, que é a parte imaterial. O homem necessita da transcendência para que ele se sinta completo e não nihilista e perdido no hedonismo, que é o prazer da carne, é o prazer rápido. Quase finalizando, a minha frase agora, que eu digo que toda imagem é um símbolo e todo símbolo é um imã. E aí, no caso, a gente entende que existe uma jornada arquetípica, como você já compreendeu, que é o ego, alma e self, e essas pessoas estão presas ali naquele cálice que eu falei no início. O cálice está furado. Então elas necessitam desse prazer, dessa explosão de prazer a todo tempo para se sentirem, então, compreendidas ou amadas e, naquele exato momento, sentir-se, então, preenchidas de algo que elas interpretam como o amor. Bom, por fim aqui, nós criamos as nossas próprias regras. Mensagem do CEO da empresa. O arquétipo do governante está presente na marca, da tipografia, que tem o luxo ali que ela possui, e por termos uma geração de gente materialista, onde o sucesso é representado apenas pelo material e não pela salvação da alma, a galera endeusa a empresa e claramente quer pertencer para ajudar. Ela comunica com veemência a sombra do amante também, que é extremamente magnético. Meu amigo, é uma bomba nuclear. A soma de todos esses símbolos, arquétipos, traumas do coletivo fabricados. Porque veja, quem fabricou uma Anitta e quem permite com que um símbolo de sexualização tão alto esteja presente na mídia? Quando, por exemplo, eu construo uma sequência dessa, eu tenho que falar dentro de uma gravação, porque senão o meu Instagram e minha rede social cai. É óbvio que são eleitos e são mantidos na mídia, através dos poderes mundiais e dos poderes políticos, aqueles que mais fomentam a indústria sexual. Então é óbvio que nós temos aqui uma bomba atômica, que é uma retenção, que é uma atração de gente maluca, doente, e por fim, é uma receitinha do Edward Bernays 2.0, pessoal. Então isso é muito triste. E o sujeito que participa, por fim, dessa tribo tem a ridícula sensação de que agora ele pertence ao clubinho poderoso. Faz parte do seleto grupo desse reino com forte governância. E, por fim, a mídia, além de comprada e cheia de maluco, relativiza o mal. Dá pro mal uma carinha de bonzinho e inofensivo. Com isso atrai as massas que estão desorientadas, ou seja, se meu pai e minha mãe assistem Banheira do Gugu e vê um monte de mulher pelada ali e tá tudo certo, se eu vejo Buquê na Garrafa, se eu vejo a Anitta, que é minha artista preferida, a Luísa Sonza, que é minha artista preferida, ou a Madonna, que é minha artista que é a maravilhosa artista pop mais maravilhosa do mundo, sendo masturbada em frente a milhões de pessoas num palco, tendo o rabo beijado pelo Pablo Vittar, tendo uma cena na onde existe ali todo um sadismo. Se existe isso tudo num palco e se a minha artista que é predileta vê isso, qual é o problema de eu ser isso também? Entenda que você se torna naquilo que você consome. Um cara gordo, ele fica gordo por consumir tanto porcaria, um tanto de bobeira. Um fisiculturista, como eu fui, se torna naquilo por tanto treinar e fazer dieta limpa e não comer bobeira. Uma pessoa inteligente se torna os livros que ela lê porque ela lê muito e estuda muito. Uma pessoa burra é porque ela está o tempo inteiro vendo sua porcaria. E da mesma forma, o seu imaginário, a formação da sua personalidade é povoado e é corrompido através daquilo que você assiste, no caso, as nossas artistas e os símbolos nacionais de perfeição, símbolo de pessoas que deram certo, e obviamente todo mundo tem esse desejo inato dentro de si de dar certo e de melhorar. Automaticamente, nós temos aqui então uma receita de bolo maravilhosa para atrair todos aqueles que querem sucesso. E se minha artista predileta, se os meus pais não dizem nada quando eu vejo isso, qual é o problema de eu ver e repetir os mesmos atos? Bom, então, isso é uma desorientação, obviamente, do progressismo, do comunismo, e esses pilares, sendo eles corrompidos, que uma pessoa se forma através da religião, da cultura e da família, foram destruídos por eles, automaticamente faz com que, então, essa galera, sem freio, divulgue o mal e, no caso, não fale nada sobre o bem. É isso. Agora eu quero que você reflita brevemente. O mal existe. Os arquétipos e os símbolos são utilizados, de forma consciente ou inconsciente, para o bem ou para o mal. Cabe a você compreender exatamente o que são esses tais símbolos, os arquétipos, e o quanto que eles refletem num comportamento coletivo, e utilizar na sua marca, no seu posicionamento, para trazer o bem.
Eu, infelizmente, não tenho tanto poder quanto os políticos que estão hoje no poder. Longe disso. Não tenho o dinheiro e também não tenho a figura de poder que eles possuem. Mas eu tenho acesso a você, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa de bom coração, que deseja fazer o bem. Nunca se esqueça que enquanto os maus agem e falam muito, os bons se calam. É a hora dos bons, de forma estratégica e inteligente, aos poucos, irem fazendo o bem nas entrelinhas, ou seja, enquanto eles fazem ali a festa do demônio inteira, é o nosso papel ir fazendo o bem nas trincheiras, para que aos poucos os bons comecem a se levantar cada vez mais. Isso vai começar através do posicionamento da sua empresa, através da comunicação da sua empresa. E é por isso que eu estou aqui. Meu papel é ajudar empresas competentes a se posicionarem para mudarem as pessoas, as suas famílias e o país. E eu sei que nós vamos conseguir isso e fazer isso em algumas décadas. Eu não tenho pressa, não tenho nenhuma pressa, mas tenho uma coisa ao meu lado: a serenidade, a consistência e Deus no meu peito, e a verdade como símbolo para que eu sempre siga e nada de mal saia dessa minha boca e nada de ruim eu ensine para vocês, para que vocês aprendam de fato então a reconhecerem o mal e combaterem o mal. Espero que essa breve aula tenha trazido para você a consciência do que está acontecendo na sociedade atual e o quanto é benéfico para as pessoas, infelizmente, manterem o mal ativo, porque uma pessoa escravizada pelos seus desejos sexuais, uma pessoa que está então em liberdade, né, como nunca visto antes, na verdade ela está escravizada e fruto de uma massa de manobra que ela mesma se tornou, fruto de um sistema político que deseja conscientemente construir esse imaginário e esse comportamento na sociedade para que eles consigam cada vez mais manipular. Porque é muito fácil você manipular uma pessoa, é muito fácil você manipular uma pessoa escravizada pelo desejo sexual. Quanto mais sexo eu dou, quanto mais circo eu dou, mais essas pessoas se sentirão então na liberdade de fazer o que elas querem. Esse é um movimento político que está acontecendo há muitos anos e você precisa estar consciente e entender o que está acontecendo. Mantenha seus filhos longe de telefones, porque eu cansei de receber, após eu ter escrito essa sequência, dezenas de mães mandando mensagem: meu filho, minha filha não para de se masturbar com 7 ou 8 anos de idade vendo pornografia gay ou vendo coisas que eu nunca nem assisti, e isso está se tornando cada vez mais comum. Então, o meu papel aqui é alertar você, trazer consciência para ti, tanto para o seu negócio quanto para a tua família. Espero que tenha feito sentido para você.